Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical para a turma de pré-adolescente, a turma que vai de 11 a 12 anos, e você que trabalha com a revista CPAD e está trabalhando nessa lição, fique conosco, pois a aula está começando. Estamos no primeiro trimestre e hoje é a lição número 3. A lição de hoje tem por título, Sou livre para escolher. A nossa leitura bíblica está em Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, e o Bíblia Dias de hoje encontra-se em Efésios 1, 7 e 8, a parte A, que diz assim: Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Efésios 1, 7 e 8. Quais os objetivos da lição de hoje? Temos aqui 3 objetivos a alcançar. Primeiro é apontar as consequências da fé em Cristo Jesus. Segundo, destacar que só é possível obter a vida eterna mediante a fé em Jesus. E terceiro, ensinar que a salvação ela é pela graça. Amém? Então esses são os objetivos que nós precisamos alcançar mediante essa aula. São pontos que talvez você pense, mas isso aí são pontos já falados, conhecidos, mas é importante estarmos sempre frisando, trazendo maior conhecimento e levando os nossos jovens a entender que Jesus ele é o único caminho, não existe outro meio de alcançarmos a salvação a não ser pela fé no Filho de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição de hoje nós estaremos falando aqui sobre Paulo, sobre as cartas que Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso. Então nós vamos estar falando sobre isso, que eles precisavam saber que Deus ele disponibilizava o perdão dos pecados, que Deus nos dava a oportunidade de passar a eternidade com Deus através de Jesus. Então Paulo aqui ele escreve algumas cartas e hoje estaremos falando sobre as cartas aos irmãos de Éfeso. Para iniciar essa lição, já que estamos falando de cartas, o autor da revista nos deixa uma sugestão de início de aula que eu achei bem interessante, que é o quê? Você preparar envelopes para seus alunos, Você vai preparar um envelope, trazer um envelope com um contrato dentro. Esse envelope você pode comprar ou você pode fazer. Esse mesmo aqui, eu fiz, só peguei um papelzinho, dobrei e fiz esse envelope de forma bem simples. E dentro você vai colocar um contrato escrito, o que ele mesmo já deixou aqui na nossa revista. Você que tem a revista em mãos, você pode copiar, com caneta mesmo, ou você pode imprimir dos arquivos que eu vou deixar para você. Eu vou deixar um arquivo ali do envelope e vou deixar também essa parte do contrato escrito. Se você preferir, você pode imprimir. Se não, você mesmo copie. O contrato está escrito assim, contrato. O Espírito Santo é a garantia que recebemos e que Deus prometeu ao seu povo. Isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Efésios 1:14. Como que vai funcionar essa introdução? Você vai pegar esse contrato e você vai colocar aqui dentro do envelope e vai deixar fechado. Portanto, faça um envelope para cada aluno. Se você tem costume de ter 10 alunos, já leve 10 envelopes e leve aí uns 2 a mais, Vai que Deus abençoe e você tem alguns visitantes. Então, leve aí envelopes extras. E você começa ali a introdução, procure ficar com eles nas mãos, de modo que os alunos vão despertar a curiosidade. Você faça a introdução, faça ali o momento que você tem o costume de fazer normal no início da sua aula, e depois é claro que eles vão perguntar sobre o que é esse envelope. Portanto, você vai dar continuidade, vai perguntar para eles assim, se eles sabem o que é um contrato. Vocês sabem o que é um contrato? Para que serve um contrato? O que significa? E você deixa com que eles expressem as suas opiniões, deixa com que eles falem o que é um contrato, para que serve. Depois, se eles acertarem ou não, você então vai o quê? Você vai
dizer para eles o significado do contrato. Então, diga para seus alunos que o contrato é uma garantia entre duas pessoas, entre familiares, entre empresas, enfim, é um contrato que as pessoas fazem para garantir algo que foi feito o acordo, né? Determinado, o que eles tiverem decidido é algo para garantir que aquilo vai se cumprir. E você diz então o quê? Para eles que Jesus também, né, que Deus também fez um contrato conosco, que Deus fez um contrato com aquelas pessoas que desejarem, e Ele entregou, deixou esse contrato. E você então vai entregar para cada aluno esse contrato e diz para eles leem, para que todos leiam em voz alta o que está nesse contrato. Nesta hora, então, eles vão abrir o envelope e eles vão ler o contrato que está dizendo o quê? Que é através do Espírito Santo, né, que nós temos a garantia desse contrato. E aí, então, você vai estar falando para eles, dando início aí à sua aula, falando para eles a importância de nós termos o quê? Esse contrato com o Senhor, tá? Lembrando a eles o quê? Que hoje, né, se alguém ainda não tem se alguém ainda não fez, né, não tomou decisão de andar com o Senhor, eles podem tomar essa decisão hoje, né, e assim receber aí também esse contrato da parte do Senhor, ok? Explicando para eles o quê? Que Deus tem muitas bênçãos espirituais para todos os seus filhos e que todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador passa então por adoção a ser filho de Deus, ok? E o que? Quando nós aceitamos o Senhor, nós então recebemos o Espírito Santo, né, para fazer morada no nosso coração, para nos direcionar, né, e assim então é o contrato que o Senhor nos deixa, que é através do Espírito Santo, ok? Combinado? É uma forma bem simples, só de você fazer ali uma introdução da sua aula. Vamos agora então para o tópico número 1. O tópico número 1 nos diz assim, ó, por que tenho que aceitar a Jesus? Qual que é o motivo, né? Por que razão eu preciso aceitar Jesus? É realmente necessário aceitar Jesus? Eu não posso viver a minha vida sem tomar essa decisão? E nós vamos ver nessa lição o quê? Que nós vamos aprender que é necessário sim aceitar Jesus. Vamos aprender aqui, né, os ensinamentos que o apóstolo Paulo deixou para os crentes de Éfeso, né? Pegando esse exemplo do irmão Paulo, das cartas de Paulo, trazendo para os nossos dias de hoje, né? Por quê? Porque os irmãos desta igreja, né, eles precisavam aprender sobre a fé e o amor de Deus. E nós? Será que nós também não precisamos? Sim, claro que nós precisamos aprender sobre a fé e sobre o amor de Deus. Por isso é tão importante nós aceitarmos a Jesus, né? Eles, né, aquelas pessoas ali, eles desconheciam, né, o amor de Deus, eles desconheciam as bênçãos espirituais. Então, por esse motivo, Paulo escreve para eles, né? Você pode ver isso lá em Efésios 1:3, ok? Quando nós aceitamos Jesus, nós então recebemos o quê? O direito da salvação, pois quando aceitamos Jesus, os nossos pecados são perdoados. E o Espírito Santo passa então a habitar em nós. A palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele habita em nós. Então o Espírito Santo ele não habita lá na igreja, aquela igreja de 4 paredes, não, ele habita em nós, pois nós somos a igreja do Espírito Santo, nós somos a igreja de Cristo, então nós somos a morada do Espírito Santo. Por isso precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar de nós, por quê? Porque nós somos templo do Espírito e ele não vai habitar num lugar impuro, num lugar sujo, né? A casa precisa estar limpa. E como que essa casa é limpa? Não cometendo pecado, evitando o pecado, nos purificando dia após dia. Tia Kelly, mas se eu quiser aceitar Jesus e eu não quiser o Espírito Santo? Não podemos, tá? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele também é Deus. Nós vimos na lição passada que o Espírito Santo, que Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele é um só Deus, né? São 3 pessoas, mas é um só Deus. Então, o Espírito Santo, ele é a garantia que receberemos todas as bênçãos da parte de Deus, como foi falado aqui nesse contrato, né? É como se Deus entregasse um contrato para nós e o Espírito Santo ali, então, fosse o quê? Fosse essa garantia, tá bom? Quem rejeita o sacrifício de Jesus, o que vai acontecer? Né? E se eu não acreditar, se eu não confiar, se o meu colega, olha, a palavra do Senhor é bem clara, que aquele, né, que rejeita o sacrifício de Jesus, que não aceita Jesus, ele também será o quê? Será rejeitado de passar a eternidade ao lado de Deus.
Deus, ele não exclui ninguém. Deus não faz exceção de pessoas, de forma alguma. Mas são as pessoas que decidem rejeitar a Jesus, né? Rejeitar ali o sacrifício do nosso amado Senhor. Olha, a palavra do Senhor diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, crer em Jesus é o ponto principal para nós obtermos a salvação. Então, esse é mais um motivo pelo qual nós precisamos aceitar Jesus, pois ele é a ponte, né? Só Jesus é a ponte que nos liga ao Pai. A palavra do Senhor diz lá em Marcos 16:16, que quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado. Então não é que Deus exclui pessoas, não é que Deus nem rejeita, não. É a própria pessoa, né? Deus, quando ele nos criou, ele nos deu o livre-arbítrio, né? Nós temos a decisão, a opção de escolha. Então nós decidimos aceitar ou não, porém os resultados, né? Esse aí é de acordo com as nossas escolhas. É o famoso semear e colher. Você não escolhe, né, o que vai colher, mas você escolhe o que semear. Assim também é nesta opção. Você pode escolher se quer aceitar o Senhor, né, ou não, se você quer crer ou não. Porém, o resultado da sua decisão é o que determinará onde você passará a eternidade. Há muitas pessoas que não aproveitam a oportunidade dada por Deus, que é essa oportunidade de receber a salvação, né? Muitos ouvem a palavra, escutam, né? Mas eles não dão crédito, não deixam a palavra entrar no seu coração, né? Contudo, chegará um dia, né, em que eles não poderão mais ter oportunidade. Vai chegar um dia em que a oportunidade vai passar. Hoje nós estamos tendo a oportunidade. Você pode dizer para os seus alunos que hoje eles têm a oportunidade, né, de ouvir a palavra, de escutar, de decidir. Mas vai chegar um momento que já não terão mais essa oportunidade. A oportunidade vai passar, pois nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor voltará. Mas nós devemos estar o quê? Preparados e vigilantes para passar a eternidade com o Senhor. Amém? Tópico número 2. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então aqui nós estamos, né, trabalhando no tópico número 2. Vamos falar para eles o quê? Que Jesus, ele é o caminho, né? Não há outro meio. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aqui é importante falar o quê? Que Deus, ele conhece todas as pessoas, né? Mesmo antes de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia. Ele nos criou, ele nos formou. Então o Senhor sabe, né? E sabia de todas as coisas. Algumas pessoas às vezes perguntam assim, mas se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que Deus os criou? Sabe por que Deus os criou? Porque Deus dá liberdade para o homem. Nós falamos sobre isso também nas aulas anteriores, né? Deus sabia sim, e tanto sabia que ele já preparou um plano perfeito para nos resgatar, né, do castigo que era a morte eterna causada, né, depois que Adão e Eva pecou. Então Deus, ele é maravilhoso, então ele sabe todas as coisas, inclusive ele sabe também aqueles que vão aceitar ele e aqueles que não vão, aqueles que vão dar crédito à palavra dele e aqueles que não vão dar crédito. Porém, mesmo assim, ele nos dá a oportunidade. Ele dá a oportunidade a todas as pessoas, né? Porque o desejo do Senhor é que todos, né, venham ter um encontro com ele, é que todos passem a eternidade com ele. Deus não nos criou para estarmos separados dele. Ele nos criou para que nós tivéssemos comunhão. Então, o propósito de Deus é que todos se arrependam dos seus pecados. É que todos aceitem, né, o sacrifício de Jesus, né? E aí então receba a salvação. Sabemos que Jesus, né, ele deixou a sua glória, ele deixou o seu, né, o seu poder ali, ele deixou de ser, né, a forma de Deus ali para vir a este mundo como um homem. Nasceu como um bebê, cresceu, passou pelas nossas dificuldades, passou por tudo aquilo que nós passamos, porém sem nunca pecar. Por isso ele fez tudo isso, porque por amor, era o plano de Deus para nos resgatar do pecado. Então, quando ele criou o homem que sabia que tudo ia acontecer, ele também já criou esse plano perfeito para que nós tivéssemos a oportunidade de aceitá-lo. Por isso, a palavra do Senhor deixa bem claro em João 14,6 que ele, né, Jesus, ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Ou seja, tem muitas religiões, muitas crendices aí que diz que tem várias formas de se chegar a Deus, porém são todas
falsas doutrinas, né? São todas falsificações de Satanás, pois só existe um meio de nós chegarmos a Deus, que é através de Jesus, através de crer que Jesus ele pagou o preço, que ele ressuscitou, que ele fez tudo isso por amor. Somente Jesus é o caminho, né? Só Jesus é a verdade, só Jesus ele é a vida. O Senhor nosso Deus, ele é presciente, né? Ele conhece quem são as pessoas, né, que vai aceitar a palavra dele. E aí, é o que eu falei para vocês. O Senhor, né, ele é presciente. O que isso quer dizer? Eu falei para vocês agora, né, que ele sabe quem são as pessoas que vai aceitar o seu sacrifício, que vão receber a sua palavra. E aqueles que não vão aceitar, que não dão crédito. Porém, por esse motivo, tem algumas, né, tem uma religião aí, tem uma crendice aí, que é da predestinação, que acredita que a gente já nasce predestinado a passar, né, a eternidade no inferno, bem como aqueles que já nascem predestinados a ir passar a eternidade ao lado de Deus. Porém, isso não é verdade, pois se fosse assim, Deus não teria enviado o seu Filho Jesus para pagar o preço da salvação, né? Se Deus já tivesse condenado pessoas antes de nascer, essa aqui vai passar a eternidade no inferno, não tinha motivo do porquê ele enviar Jesus. Então, quando você ouvir alguém dizer isso, você pode dizer que isso não tem base bíblica, tá? Por quê? Porque Deus enviou Jesus para todo aquele que nele crê. Então, todos têm o direito de escolher. Ele veio para todos. Então, o que vai determinar se nós vamos passar a eternidade ao lado de Deus, né? Ou não? É nós mesmos, nós que vamos decidir. Porque uma vez que eu aceito o sacrifício de Jesus, uma vez que eu aceito o Senhor como Salvador, eu então passarei a eternidade com o Senhor. Porém, aquele que não aceitar, então estará predestinado sim, mas não é porque Deus predestinou, é porque Ele tomou essa decisão, tá? Essa questão da predestinação tem na Bíblia, sim, mas falando o quê? Sobre aqueles que são escolhidos para anunciar a palavra do Senhor, aqueles que são escolhidos para um chamado específico. Isso sim você vai encontrar lá na Bíblia, né? Porque Deus afirma o quê? Que João Batista ele foi predestinado, né? Você vai ver isso lá em Lucas 1:73, Jeremias, Isaías, né? Então, nesse sentido, sim, você vai ver na Bíblia. Mas com relação a Deus ter predestinado alguns a passar a eternidade no inferno, você não vai encontrar base bíblica para isso, tá? Então, essa alegação aí, que afirma a predestinação sendo algo que determina a salvação, outros para a perdição, isso aí não é válido, tá? Então, você pode sim falar o quê? Que Jesus nasceu, né, passou por este mundo, enfrentou o sacrifício que ele enfrentou por amor a todos, tá? Então, todos sim têm o direito à salvação, pois Jesus, né, ele nos ama a todos de forma igual. Terceiro ponto, a graça de Deus é maravilhosa. Tia Kelly, o que é graça, né? Por que nós devemos falar pela graça? O que é graça? Então, graça, meus amados, não é fazer uma gracinha ali, fazer uma brincadeira, não. A graça que se fala aqui é um dom gratuito de Deus. A graça é um favor imerecido, né? Então, por isso que fala que é a graça. Por quê? Porque Jesus nos fez um favor que nós não merecíamos, né? Nós estávamos condenados à morte. Ele veio a esse mundo e pagou o preço que era para nós, né? Então, nós recebemos uma graça do Senhor, um favor imerecido. Aí as pessoas falam assim, mas a salvação é de graça. Não, a salvação não é de graça. A salvação custou muito caro. O preço foi de sangue. E Jesus pagou o preço que foi caro. Ela é pela graça. Então, é diferente de graça com pela graça. Então, ela é pela graça, né? Então, nós, pela graça do Senhor, nós fomos alcançados com esse favor imerecido. Mas o preço foi muito alto. Tanto foi alto que nós não fomos capazes, não seríamos capazes jamais de pagar, né? Então, Jesus, ele se fez sacrifício por nós, né? E aí, tem também aquelas pessoas que acham que para alcançar a salvação é pelos seus próprios esforços. Também não é pelos seus esforços. Nós jamais conseguiríamos alcançar a salvação pelas nossas próprias forças, pelo que eu faço, né? Então, por isso que diz que a salvação ela é
pela graça, a graça de Deus, né? Ela nos alcançou. Aquelas pessoas que fazem muitas caridades, porque acham que fazendo a caridade vai alcançar a salvação, né? Sendo boazinhas, não é por aí. A questão é, uma vez que a pessoa entende a graça do Senhor, o favor de Deus, essa graça nos leva a mudar de vida. E a graça que nós alcançamos nos leva a ser bom com outras pessoas. Mas não, o pensamento não é que se eu for bom, eu vou receber a salvação. Não, nós já recebemos. E porque nós já recebemos e entendemos, então nós queremos passar adiante, levar essa graça a outras pessoas, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para os alunos. Porque senão você pode dizer assim também, se é pela graça e não é pelo que eu faço, não preciso fazer nada, eu posso viver a vida do jeito que eu tiver, né, que eu já recebi. Não é assim, tá? Então, assim, parece simples, mas é algo que deve ser bem entendido. Então, recapitulando, a salvação não é de graça, é pela graça, tá? Não é pelas minhas obras, pelo que eu faço, mas é pelo que Jesus já fez. Só que quando eu entendo o que Jesus fez por mim, quando eu entendo o tamanho da graça que eu recebi, eu então sou boa para com os outros, tá? Então eu mudo o meu jeito de ser e eu então quero abençoar outras pessoas. Por quê? Porque eu fui abençoado, eu fui alcançado, tá bom? Combinado? Olha, vamos então aqui agora para o tópico número 4. Tópico número 4. Todos serão salvos? É uma pergunta. E aí alguém pode perguntar para você, olha, vem cá, todo mundo vai ser salvo? Me explica isso aí. Aí você fala assim, porque Jesus morreu por todo mundo, então todo mundo está salvo. Você vai dizer o seguinte, você vai explicar que a salvação não quer dizer que todos vão ser salvos, mas não é que é o Senhor, não. É porque assim, Deus, quando Ele criou o plano da salvação, esse propósito que Ele executou, né, Ele era tão perfeito que Ele foi criado para todas as pessoas, sim, para que todos fossem salvos. Todavia, porém, muitos ouvem falar de Jesus, muitos escutam falar o plano de Deus, escutam, falar do propósito que Jesus morreu, do porquê, porém, essas pessoas não acreditam que isso seja verdade. Eles preferem acreditar que isso é uma mentira, que isso é uma história. Então, tais pessoas, aqueles que não acreditam, aqueles que optam por não acreditar, essas pessoas, infelizmente, não serão salvos. Mas isso não significa que foi Deus quem escolheu a salvação para eles, não. Foram essas próprias pessoas que decidiram viver uma vida afastada de Deus. Por quê? Porque eles não querem abandonar os seus erros, os seus costumes, não querem abandonar as suas vidas, as suas práticas de pecado. Então, uma vez que a pessoa quer continuar do mesmo jeito, ela se decide a não receber a salvação, tá? Porque Deus concede a todo homem, todas as pessoas o livre-arbítrio, ou seja, o poder de decisão, o que ela quer fazer da sua vida. Porque o propósito é que quando nós conhecemos a Jesus, nós aceitamos o Senhor, nós mudamos de vida, Então o Senhor nos perdoa os pecados, nós mudamos. Porém tem aquelas pessoas que não querem mudar. Acham que o que ele está vivendo está bom demais. Não, está bom do jeito que eu estou bem assim, então não quer mudar de vida. E essas pessoas então não receberão a salvação. O Criador não quer que ninguém seja condenado, Então desde o princípio ele escolheu salvar a humanidade. O Senhor deseja que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. No entanto, muitos rejeitam o caminho traçado por Deus para resgatar o homem do pecado. Então, foi o que eu acabei de dizer. Então, é o próprio homem que rejeita. Olha o que diz em Apocalipse 22:15. Vemos que nem todos entrarão na cidade celestial, mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Sabe aquelas pequenas mentirinhas? Uma mentirinha só não tem problema? Eu aceitei Jesus, mas uma mentirinha só de vez em quando? Tudo isso, a palavra do Senhor diz o quê? Que esses ficarão de fora, tá? Então, uma vez que você aceitou Jesus, você não pode continuar com essas práticas. Você precisa rejeitar, mudar de vida para então receber a salvação. Tem muita gente que estão na igreja achando que basta estar na igreja, E isso não é garantia de salvação. A garantia de salvação
é a fé em Jesus e a mudança de vida, né? É o Espírito Santo habitar em nós. O Espírito Santo não vai habitar num templo onde a pessoa é idólatra, onde a pessoa é mentirosa, onde a pessoa rouba, onde a pessoa faz fofoca, fala mentira. Jamais, tá? Isso aí é estar com a casa suja, é não ter limpado a casa do Espírito Santo. Então, devemos tomar cuidado e ensinar para os nossos alunos que essas práticas, mesmo que pequenininhas, nos afastam da presença de Deus, pois para o Senhor não existe pecadinho ou pecadão. Tudo tem o mesmo peso e todas essas coisas nos manterá afastados da presença de Deus, ok? Para ser salvo é preciso aceitar a Jesus e abandonar todos esses pecados, todas essas práticas que nós cometíamos antes de conhecer o Senhor. Tudo isso deve ficar para trás, pois é isso que nos afasta da presença de Deus, ok? Então a pergunta é: todos serão salvos? Não, não serão todos, porque para ser salvo é preciso aceitar a Jesus e a mudar de vida. Então só serão salvos, né? Só entrará na cidade celestial aqueles que aceitar Jesus como Senhor e Salvador e mudar os seus hábitos, mudar de vida, viver uma vida alicerçada na palavra de Deus. Amém? Então, esse aí é um pequeno resumo, né, da lição de hoje que nós precisamos trabalhar. Então, eu trouxe aqui também uma opção de você fazer com eles. No início da sua aula, você pode levar alguns pirulitos, né, ou balinhas, ou uma caixa de bombom, o que você tiver, e você pode dizer para os seus alunos no início assim: olha, eu quero que vocês prestem muita atenção na aula, pois no final alguém vai receber o pirulito, né? Alguém vai receber aqui uma gratificação, prestem atenção. E aí no final, eu pensei em vocês pegarem o nome dos seus alunos, tá? Pegue o nome de todos os alunos, coloque dentro de uma caixinha e você vai falar para eles assim: olha, eu vou pegar aqui 3 nomes, 3 pessoas, né? É claro, de acordo com a quantidade de alunos. Se você tem 5 alunos, pegue 2 alunos, né? Se você tem mais, pegue mais. Fala assim: olha, eu vou pegar aqui o nome de 3 alunos, né, aqui dentro, né? Vou colocar o nome aqui, vou sacudir, vou pegar o nome de 3 alunos. E esses 3 alunos, eu quero que me explique como que nós podemos alcançar a salvação, né? Eu quero que você explique como se estivesse explicando para uma criança, para que esses alunos possam, né, expressar, falar, e aí você vai ver se eles realmente entenderam o propósito da lição. Então, esses alunos que forem sorteados, que explicar, né, falar aqui, né, com as palavras dele, não precisa, vou ensinar tudo, não. Fale com as suas palavras. O que você entendeu aí, né, como que nós podemos alcançar a salvação? E esses alunos que forem sorteados e que falar, né, ali para toda a turma, eles então serão presenteados, né, pois eles são os corajosos. E com isso, qual que é o intuito? É eles falarem o que eles aprenderam, né? Você no início já anunciou que alguém receberia, né? Então eles vão estar prestando mais atenção na lição para eles memorizarem. E quando eles falarem, eles estão gravando ainda mais no coração. E uma vez mais os alunos estão ouvindo, né, de uma forma diferente, né, de uma forma mais simples. E aí eles também estarão memorizando também. E aí você presenteia os alunos que estiverem falando, ok? Então é uma forma simples, só para fazer uma recapitulada de tudo que você ensinou, ok? Amados, essas foram as ideias de hoje, eu espero ter abençoado você. Na próxima semana nós temos mais pré-aula. E lembrando, as dinâmicas dessa semana vai estar num outro vídeo que vai ao ar na quarta-feira. Então assista o outro vídeo, pois no outro vídeo eu trago dinâmicas para você trabalhar nesta lição, ok? Combinado? Um beijo, tia Kelly, nós voltamos semana que vem. Uma coisa importante: compartilhe esse vídeo, deixa muito joinha, pois assim vocês estão ajudando o canal e eu vejo, né, se vocês estão sendo alcançados ou não. Pois quando eu não vejo joinha, quando eu não vejo comentário, eu imagino assim que não tá surtindo o efeito esperado, que é de auxiliar você. Então é como se não tivesse nenhum porquê eu continuar. Mas quando você compartilha o vídeo, quando você deixa seu comentário, deixa o joinha, eu vejo que está alcançando vocês, que vocês estão gostando, e isso me incentiva a continuar aqui com as pré-aulas. Combinado? Nós voltamos semana que vem com a lição número 4. Deus abençoe você e a sua turma.